querendo muito conversar, fazer um vídeo sobre a diferença entre saber e acreditar, né? Porque eu fico achando que muitas das vezes em que a gente não consegue conversar direito com alguém é porque um está na esfera do saber, trazendo argumentos do saber, e o outro está trazendo argumentos do acreditar. E quando tem essa diferença, a conversa se torna impossível, sabe? Então, para a gente identificar quando isso está acontecendo, eu resolvi fazer um vídeo sobre isso neste teste aqui desse áudio, deste fundo preto que eu estou construindo aqui, esse cenáriozinho. Então, é uma coisa muito, muito importante que há muito tempo eu estou querendo falar sobre isso. Então, olha só, acreditar é um verbo que indica uma tendência. Então, o acreditar é uma inclinação, né? Ele está ligado à origem, ou seja, eu tenho uma história de vida que me leva, que me faz tender para aquele lado, para aquela direção, para me bem dispor a determinadas coisas, né? E esse verbo de tendência, ele não implica em habilidade, em saber fazer alguma coisa, sabe? Já o verbo saber, ele implica em habilidade, quer dizer, eu domino uma certa prática, eu conheço determinados procedimentos, então eu sei, né? Então, são coisas bastante diferentes, tá? Então, retomando isso, né, o termo saber é da família da habilidade e o acreditar é da família dos motivos. Então, quando eu falo assim, eu sei tal coisa, ou eu tenho um argumento favorável a X, porque X faz tais coisas com habilidade, ou seja, resolve a questão da educação, resolve a questão de um bom ambiente de trabalho e etc., coisas desse jeito, eu estou falando em habilidades. Olha, algo é feito com competência, algo sabe ser realizado. Vamos pegar a questão das armas, por exemplo. Ah, mas eu acredito que se for liberado o porte de armas, eu vou conseguir me defender mais, vai ter menos violência, porque as pessoas vão poder se defender. Ok, está falando no campo da crença, da crença. Mas, em termos de habilidade, né, em termos de saber, o que se sabe? Que, de fato, quando se aumenta a armamentação da população, quando se permite que a população ande armada, isso não diminui a violência, muito pelo contrário. Então, continua índice altos, ou aumentam índices de violência doméstica, violência na escola, porque as pessoas têm mais acesso de, num impulso de ódio, pegar uma arma e atirar, violência no trânsito, por exemplo. Então, uma coisa é assim, ó, eu acredito nisso. Outra coisa é, eu sei disso. Então, são coisas diferentes. Para você dizer que sabe, você tem que apresentar coisas que indiquem uma certa habilidade, um saber fazer, algo que tem a ver com realizações que apresentaram certos resultados. Então, o saber implica em resultados. E o acreditar, ele é totalmente independente de resultados. Para você acreditar em alguma coisa, o teu argumento não depende de apresentar resultados. Então, às vezes, essa conversa entre o saber e acreditar, quando tem duas pessoas discutindo, fica uma coisa impossível, porque você apresenta resultados e a pessoa continua dizendo, não, mas eu acredito tal coisa. Isso não quer dizer que só se pode saber e não se pode acreditar. Se pode acreditar, não tem problema, né? Eu acredito em algumas coisas. Eu acredito em coisas que não têm a ver com habilidades, que não têm a ver com a apresentação de resultados, principalmente no que diz respeito à transcendência, a um sentido espiritual da vida e tal. São coisas que não necessariamente têm a ver com resultados, mas que tocam o seu coração, é coerente com a sua imaginação, ou com algum tipo de experiência extraordinária que a gente tem, né? Então, o fato de que, numa discussão, o saber, ele exige apresentação de resultados, habilidades para realizar coisas, isso não significa que em outras esferas o acreditar que vai ter mais preponderância, principalmente quando não há um saber disponível. Então, você acredita ou não? Tem vidas, a consciência continua fora do corpo? Não tem dados sobre isso, então você acredita ou não acredita, porque na pesquisa não vai nessa direção, com essa hipótese. Então não tem problema, isso aí as pessoas podem acreditar ou desacreditar e conversar sobre isso, imaginar. Mas em termos de
política, né, gente, é melhor que se vá pelo campo do saber do que do campo do acreditar, né? Porque se sabe que se você armamenta uma população, isso não diminui a violência. O que é que, de fato, eu sei que diminui a violência? O acreditar tem a ver com motivação também. Então, por exemplo, mesmo que isso não envolva a habilidade de saber fazer alguma coisa. Então, por exemplo, eu sou motivada a acreditar porque eu tenho um negocinho e eu tenho esperança de ficar muito rica com a minha liberdade capitalística. Eu tenho uma motivação de acreditar que o capitalismo é muito melhor do que os países comunistas ou socialistas, porque, apesar de todos os argumentos que podem me mostrar que não tem menos miséria no capitalismo. O Brasil é muito pobre por causa do capitalismo, não do socialismo brasileiro. Nunca teve socialismo brasileiro. Então, mas eu quero acreditar que o capitalismo é melhor, né? Porque eu tenho uma motivação de achar que com o meu negocinho ali, com a lojinha que eu montei, eu vou formar uma rede e posso um dia ficar muito rica. Então, mas as pessoas estão, às vezes, discutindo nessas esferas diferentes, né? Uma querendo acreditar, ou seja, ela tem uma motivação para acreditar naquilo, e ela é desmotivada para entrar em contato com uma coisa que é um conhecimento, que é habilidade, que é um saber fazer, que é uma coisa que implica em resultados. O acreditar não implica em comprovação de resultados, e o saber, sim. Então, muitas vezes a gente está numa discussão que tem a ver com a esfera do saber, que é uma discussão principalmente na esfera da política, tem muita questão da esfera do saber, né? Mas ela é contaminada um tempo muito, né, por um discurso em torno do acreditar, em torno da crença, que está beneficiando alguns, né, que são as motivações, mas não beneficia a razão da sociedade como um todo, né, gente? A resolução dos problemas reais que a vida pública precisa resolver, né? Então, todo o saber, ele tem um método implicado na produção daquele saber. Você pode saber que método é esse. E no acreditar, não. Acreditar, ele envolve uma motivação, tem uma origem, porque eu tenho tal posição e fui educada de tal maneira e vivi tais coisas, então eu sou inclinada a tal coisa. Mesmo que isso não tenha a ver com um método organizado de produção de conhecimento. E quando está conversando com alguém, você pensa, essa pessoa está falando comigo, ela está na esfera do saber ou ela está na esfera do acreditar? Como que eu consigo levar essa conversa adiante se uma pessoa está inclinada a defender tal coisa, apesar de todas as razões, né, de todos os resultados, de todas as estatísticas, de todos os saberes que eu posso apresentar para ela? Né? Então, às vezes, esclarecer esse lugar de saída, sabe, ajuda um pouco. Não sei se ajuda muito quando se trata de fanatismo, né, gente? Antes que eu esqueça, inscreva-se no canal, envie um Pix, envie esse vídeo para os teus amigos que precisam entender melhor essa questão, né? Essa diferença entre o saber e o acreditar. Bom, tchau.